Se o maize, mais conhecido como milho, fosse capa da Time, era considerado o cereal mais influente do mundo. Não é por acaso que o maior produtor mundial são os Estados Unidos. Nasceu na Mesoamérica e rapidamente encheu o mapa gastronómico com os seus sufixos: espiga, floco, pão, farinha, tortilha, pipoca. Foi introduzido em África pelos portugueses no século XVI, tornando-se um dos alimentos mais basilares do continente. É um dos cereais mais nutritivos que existem, contendo quase todos os aminoácidos conhecidos e desconhecidos. O milho também ganha pontos na sua participação cinematográfica. Para além da bela espiga aparecer em qualquer mesa de uma família tradicional americana que se preze, as paisagens das plantações serviram muitas vezes de cenário para belíssimos filmes de terror. Cheias de surpresas e menos assustadoras, serão as receitas que o chefe Henrique Sapessoa agora apresenta. Hoje temos um convidado bem colorido, o milho. Duvido que já tenham comido muitas vezes sopa de milho, mas hoje vamos fazer. Vou utilizar para esta primeira receita milho seco, que deixei de molhado cerca de um dia. Para a sopa, vou cortar uma cebola e umas ramas de aipo. Aliás, o aipo é ótimo para as sopas. Qualquer médico nutricionista vos vai dizer que o consumo de aipo é ótimo. Portanto, vou começar a picar a cebola. Não é muito importante o corte, desde que seja uniforme. Nós vamos fazer um creme, quase como todas as sopas que faço aqui. Eu sou fã de cremes. Eu acho que a principal razão de ser fã de cremes é também porque as crianças normalmente têm mais facilidade a aderir aos cremes. Mas o milho sempre foi um ingrediente que eu adorei. Principalmente a temporada que passei nos Estados Unidos, os americanos são grandes consumidores de milho. E ao jantar, quase sempre, principalmente quando estava em época, havia as maçarocas disponíveis, grelhadas, assadas. Aliás, nós hoje vamos fazer algumas receitas inspiradas nessa minha viagem. Portanto, aquecer um pouco de azeite. Vou juntar a cebola, 2 ramas de aipo picado, bem picadinho. O aipo é um ótimo legume para treinarem o corte, praticarem com a faca, que é assim longo. Vamos juntar o aipo. 2 dentes de alho, o milho seco, demolhado. Tenham atenção que vai demorar mais tempo do que se usarem o milho doce, milho de lata ou o próprio milho congelado. Portanto, este milho é mais demorado, mas também nota-se depois no sabor. É como usarem grão seco ou grão de lata. Há sempre uma ligeira diferença. Vamos mexer. Agora, eu aqui à parte tenho um caldo de galinha. Podem utilizar caldo de legumes ou, se quiserem, água. Mas eu acho que o caldo vai sempre intensificar um bocadinho o sabor. Vamos refogar a cebola e o aipo cerca de 4 a 5 minutos. Vou-lhe juntar batata para ficar a sopa mais avultada. Cerca de 2 batatas. Apesar de eu normalmente não ser fã de batata nas sopas, desde que também não seja em demasia. Mas se não quiserem usar batata, podem usar a courgette. É curioso que eu lembro-me de nós consumimos muito mais milho há uns anos atrás. Tinha sempre a sensação, quando íamos a um supermercado, de encontrar milho e há alguns ingredientes que vão desaparecendo, infelizmente. Daí eu também querer ter dedicado um programa ao milho, porque eu acho que o milho, além de ser também ótimo para a nossa saúde, é um ingrediente acessível. Bom, vou juntar agora o milho ao refogado. Vou cobrir com o caldo. E vou juntar por último a batata. A batata também vou cortá-la assim fininha, que é para cozer mais rapidamente. Agora, a quantidade de caldo é sempre o suficiente para cobrir 1 ou 2 dedos acima do milho ou dos legumes. É sempre preferível
juntarem um pouco de caldo no final, caso ela fique muito espessa, do que terem que retificar uma sopa líquida, torna-se muito mais difícil. E agora resta-me só juntar um pouco de sal e vamos deixar cozer lentamente, cerca de 20 minutos, meia hora. O milho seco vai demorar mais tempo e depois então vamos bater tudo. Vamos ficar aqui com um belo creme de milho. Esta é outra daquelas que as crianças normalmente gostam pela cor e como o milho tem aquele sabor adocicado, engana-os bem. Bem, enquanto a sopa vai cozendo lentamente, vamos fazer talvez a melhor receita para mim de milho, que é quanto mais simples, melhor. Podem comprar aquelas maçarocas que se encontram já cozidas, que é bastante mais fácil de utilizar. Se não, melhor ainda, comprarem mesmo as maçarocas cruas, cozerem-nas 8 a 10 minutos em água com sal a ferver e depois fica aqui o resultado final. Mas vamos levar esta receita a outro nível. Vamos fazer uma manteiga de malagueta e lima. E isto também seria ideal para fazerem grelhado, se estiverem no grelhador lá fora, com carvão. Eu aqui vou fazer uma chapa. Vou juntar cerca de 100 gramas de manteiga sem sal. Ou se quiserem com sal, já vos poupa o tempero. Mas eu prefiro sempre usar sem sal, que assim tenho mais controle. A manteiga convém já estar assim amolecida. A malagueta eu vou deixar com sementes para ficar bem picante, mas obviamente podem retirar as sementes. Mas estas aqui não costumam ser muito picantes. Vamos juntar a malagueta e tenham cuidado, depois de cortarem a malagueta, não terem a infeliz ideia de mexer nos olhos. Ok, vou usar a raspa da lima, que é onde está o sabor da lima, mas também para lhe dar alguma acidez. E tenham sempre cuidado para usar só a parte verde, nunca a parte branca. Vai-lhe dar um sabor bem refrescante, também vai cortar um pouco do picante. E o sumo apenas de meia lima. Chega. Portanto, já podem prever que este milho vai ter um sabor bem especial. Um pouco de coentros picados. E só um pouquinho de sal. Visto que a manteiga não tem sal. E com um garfo vou incorporar tudo bem. Daí a manteiga convém já estar ligeiramente mole. Se quisessem, podiam fazer isto tudo numa trituradora, mas eu acho que assim vai-se sentir tudo, os coentros, a malagueta, senão fica com uma pasta. Quem quiser pode substituir a malagueta por pimento, para não ficar picante, ou pura e simplesmente omitir e ficarem só com a manteiga de lima e coentros. Mas dentro deste universo das manteigas podem fazer imensas coisas. Podem usar gengibre, alho. Já está bem misturado. Vou pegar na maçaroca e vou cortá-la em metades, que é para não ficarem pedaços muito grandes. Assim já dá mais facilmente. Isto funciona como uma ótima entrada, uma noite de verão, um acompanhamento, ela mesmo bem cozida, custa a cortar. Portanto, usem uma faca bem afiada, numa chapa ou numa grelha. Eu tenho hoje aqui uma chapa. Vou colocar um pouco de azeite, vou aquecer bem a chapa, que agora a parte importante é grelhar bem para o milho ficar com aquele sabor tostadinho. Chapa ou grelha bem quente, cá vai ele. Tem que ouvir este barulho, senão não está suficientemente quente. E não mexam, deixem estar. Podem juntar um fio de azeite se quiserem. E agora têm que ficar atentos. Assim que ele começar a corar,
vamos aquecer bem uma frigideira, colocar a manteiga, assim uma quantidade generosa. Vamos derretendo a manteiga. Maravilha. Podem levar a manteiga assim quase ao ponto de nós, ela ficar assim acastanhada. E o grande final desta receita será a manteiga por cima do milho. Maravilha. O milho é uma cultura curiosa que veio para a Europa, trazida as primeiras sementes pelo Cristóvão Colombo. É um alimento com uma expressão enormíssima e talvez aquele que tem maior consumo em termos de toneladas no mundo. Grada-se, depois faz-se uma sucelagem e em seguida a sementeira com um semeador pneumático que deixa a semente onde nós queremos e como queremos. Temos também as adubações que são feitas após ser feitas análises à terra e depois é ir regando até que se senta que o grão está pronto para parar a água e ser colhido. É pesado, vem a umidade e é descarregado nos secadores que depois vai ser armazenado. O milho já está cozido da sopa. Podem ver que o milho seco absorve muito mais o caldo. E estão a ver que a sopa ficou bem espessa, mas agora podemos retificar com um pouco de caldo ou água. Eu, neste caso, até vou usar água. E atenção, demora cerca de, eu disse meia hora, mas vamos contar mais 45 minutos ou uma hora. Vou só juntar aqui um pouco mais de água. E aqui vamos nós. Já está. Podem despejar num pratinho. E só para não dizerem que não sou tradicionalista, o belo fiozinho de azeite, como sempre, para acabar a sopa e experimentem. Próxima receita, e aí sim é onde nós vemos sempre o milho, salada de milho. Vamos fazer uma salada de milho com batata. Já tenho aqui umas batatinhas a cozer, batatinha primor. Devem estar quase. Vou cozer 2 ovos. E os ovos vão demorar mais ou menos 7 ou 8 minutos. Não os quero cozer demasiado. Agora, para a salada, já sabem que sou fã de ervas aromáticas. Vou utilizar um pouco de salsa e cebolinho, 2 das minhas ervas favoritas. E também são ervas que não são muito agressivas na boca. A nível de paladar são bastante neutras. A salsa. Eu não gosto de picar demasiado as ervas, para não as amassar. A seguir, para quem gosta, eu gosto, alcaparras. É uma ótima forma de temperarem, normalmente estão carregadas de sal, temperarem uma salada ou um prato, as alcaparras picadas. Para temperar a salada, tenho aqui o molho César, que se calhar muitos de vocês não conhecem.
Portanto, é um molho bastante salgado, bastante cremoso. Mas vou só provar. É ótimo. Mas para vos facilitar a vida, há já embalagens de molho César feito. Entretanto, vamos espreitar as batatas, que já devem estar quase cozidas. Aliás, já estão cozidas. Vou escorrê-las e passar por água fria, depois arrefecer. Isto é uma salada para servir fria, morna. A batatinha já está cozida e elas, depois de cozida, muito facilmente conseguem retirar a pele. Vou cortar a batata em pedacinhos, enquanto ela ainda está morna, que é para soltar a goma, também agarrar mais ao molho. Os ovos já estão cozidos, cobri-os com água fria para arrefecer. E agora, tudo numa tacinha, vamos acabar a salada. Vou juntar as alcaparras, a salsa e o cebolinho, uma quantidade generosa. Os ovos já devem ter arrefecido. Não convém cozer demasiado os ovos, há sempre aquela tendência a deixar os ovos cozerem à exaustão. Convém, acima dos 7 minutos, já está. Cortar os ovos. Estão a ver que a gema ainda está bem amarelinha. Ele vai se desfazer ligeiramente na salada, mas a ideia é mesmo essa. Não nos podemos esquecer do nosso amigo amarelo, o milho. Para esta receita vou usar milho de lata, portanto milho doce. E para acabar, e mais uma vez, sempre que fizerem saladas, só temperam as saladas mesmo antes de as servirem. Vou juntar 2 colheres generosas de molho César. 1, 2, e vou envolver tudo bem. Mas como podem ver, uma saladinha bem colorida. Também com este convidado de hoje, não era de esperar outra coisa. Se forem convidados para ir à casa de um amigo, dizem, traz qualquer coisa. Esta é uma ótima sugestão. Está ótimo. Tem várias texturas, o milho, batata, as ervas aromáticas. Eu, apesar de não estar a acompanhar a receita com atum, vou deixar na mesma uma sugestão de vinho. Tenho aqui um tinto, um Piriquita Reserva 2009. Certamente que os vossos amigos ficariam impressionados. Eu, pelo menos, se me fossem visitar e trouxessem este belo vinho, eu seria um homem feliz. E a vossa? Grande salada com grande vinho. Vamos passar à última receita. Desta vez tenho aqui milho congelado, que já está descongelado, cozido. Portanto, a última variedade que vamos utilizar hoje. E vou fazer uns bolinhos de milho fritos com salmão fumado e com um molhinho de iogurte e cebolinho. Portanto, 150 gramas de farinha. Convém passarem pelo peneiro, que é mais fácil depois de incorporá-la. 2 ovos. E para os nossos bolinhos. Os ovos convém batê-los ligeiramente antes de adicionarem. Ok? E vamos juntar então o leite, os ovos, um pouco de sal e cerca de 400 gramas de milho. Serão mais ou menos 4 mãos cheias de milho. E agora vamos incorporar. Ok. Óleo vegetal numa frigideira.
não é preciso juntarem muito óleo. Convém nesta receita utilizarem uma frigideira antiaderente, que às vezes pode colar ao fundo. E vamos ver se ela agarra. E esta receita dá à vontade para ir para uns 12, 13 bolinhos. Portanto, ótimo para um pequeno almoço brunch, pequeno almoço assim já almoçarado. Porque já repararam, com farinha, leite, ovos, têm sempre isso em casa. O milho podem ter de lata ou congelado. Já está. Enquanto espero, aqui